Olá, meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal, nesta emissora. Estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. Vamos mais uma vez colocar nossos olhos da fé sobre o texto da Sagrada Escritura, que vamos ler neste domingo, o 25º domingo do tempo comum. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, vamos tomá-la. Estamos lendo neste ano o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. É o texto que lemos agora. Naquele tempo, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: "Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens." O administrador, então, começou a refletir: "Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração." Então, chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu senhor. E perguntou ao primeiro: "Quanto deves ao meu senhor?" Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: "Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: "E tu, quanto deves?" Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: "Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. De fato, os filhos desse mundo são mais espertos para com os da sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiáveis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Meu irmão, minha irmã, estamos bebendo desta fonte bendita da Palavra de Deus, que é o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Neste capítulo 16, como nesse trecho inicial que ouvimos, e no trecho um pouco adiante, conhecido como a parábola do rico e Lázaro, o indigente, aqui nesse capítulo 16, portanto, nos colocamos diante da problemática, do desafio da riqueza, de como construí-la e do como administrá-la. Este é um tema caro, não só ao Evangelho de Lucas, mas também um tema caro aos outros evangelistas, um tema caro a Jesus, levando em conta que, de fato, a riqueza, o dinheiro, pode ser o Senhor que quer ocupar o lugar do Deus verdadeiro.
não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui precisamos nos voltar sempre para o ensinamento de Jesus acerca das riquezas, acerca do modo de consegui-las e, sobretudo, do modo de administrá-las. Aqui nós temos, então, esta parábola de um homem rico, certamente possuidor de uma das grandes fazendas da Palestina. E esse homem rico tinha o administrador da sua fazenda. O administrador tinha poderes largos para administrar, para emprestar e receber de volta com juros os bens, os recursos do patrão. E aqui exatamente estamos diante de uma denúncia de desonestidade. Aquele administrador foi acusado de esbanjar os bens do patrão. Portanto, usar desses bens em benefício próprio. É verdade que na situação trabalhista daquele tempo, o administrador podia sim dispensar dos bens do seu patrão e tirar daí uma pequena porcentagem que fosse para si. Não havia um salário estipulado para ele. Ele tinha direito de emprestar e receber de volta com juros, e esses juros seriam então a sua parcela de recompensa, o seu salário. Aqui não se diz exatamente qual foi o gesto ou a situação de desonestidade, mas o patrão então, o dono daquele lugar, o homem rico, chama o seu administrador para que preste contas a fim de que possa ser então demitido. Aqui estamos diante no que segue neste texto, nessa parábola, de um modo ilícito, errado de enriquecimento. Aquele homem, e o texto faz questão de dizer isso, chamou cada qual separadamente. E chamou então aqueles que tinham tomado algo emprestado daquele homem rico e alterou os valores de devolução. Quem devia 100 barris de azeite, anotou 50. Quem devia 100 sacas de trigo, anotou 80. E exatamente este gesto de esperteza, o administrador dispensado do seu trabalho, que cria amigos com a sua iniquidade, com a sua desonestidade, para não cair na rua, este comportamento, esta esperteza foi elogiada pelo homem rico, pelo senhor, pelo patrão, e o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Mas aqui o que conta, certamente, não é o jeito errado de fazer. O ensinamento de Jesus é para chamar a esta mesma esperteza aqueles que são do bem, aqueles que são de Deus, aqueles que são da luz. Os filhos desse mundo são mais espertos para com os da sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz, os que pertencem a Deus, também precisam usar da sua inteligência, do seu talento, da sua esperteza moral positiva para fazer o bem, para avançarem no caminho, para deixarem no mundo o traço bom e positivo do jeito certo de fazer segundo Deus. Aqui então estamos diante deste apelo e de fato percebemos isto todos os dias. Percebemos muita inteligência, muita racionalidade utilizada a serviço do mal, a serviço do crime, a serviço do diabo. Precisamos também potencializar o outro lado, o lado positivo, aquele que deveria de fato crescer. Os que foram dotados de fé, precisamos também, com todo esforço e com toda capacidade criativa, colocar nossos talentos, nossos carismas, nossa inteligência, nossa razão a serviço das coisas boas, a serviço do bem, a serviço do reino. O texto avança com o ensinamento de Jesus acerca
do dinheiro. E é importante dizermos isto: nenhum dinheiro injusto é bendito. Nenhuma riqueza injusta é bendita. Se a minha riqueza é injusta, ela será em cada centavo injusta. Se eu desse a metade dela aos pobres, a outra metade continuaria injusta. Porque não se pode absolutamente admitir que alguém tenha acesso aos bens pela via da injustiça, da desonestidade ou de qualquer outro caminho errado. Jesus aqui quer nos fazer entender exatamente isto. Precisamos ser zelosos com as coisas pequenas, com os pequenos valores, assim como nós também precisamos ser honestos, justos com as grandes coisas e os grandes valores. São corruptos os que roubam milhões, mas também é corrupto quem rouba pouco porque tomou para si o que não lhe pertencia. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus e também administramos nossa riqueza segundo Deus, ou servimos ao dinheiro e à riqueza, fazendo dela nosso próprio Deus, onde tudo é possível, onde tudo é certo, não sendo, e onde a riqueza injusta cresce cada vez mais às custas de sofrimento, de injustiça social, de desprezo e de toda forma de erro, de pecado e de violência contra o mais fraco. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. Vamos lendo neste tempo do nosso ano litúrgico textos de São Lucas, como o texto de hoje e como textos que virão, nos chamarão a atenção para o risco, para o desafio da riqueza, para o modo correto de, a partir da fé, administrar os bens materiais que porventura tenhamos conseguido com trabalho, com labuta e com suor. Mas insisto nestes quesitos. Aqui não estou pensando na riqueza ou nos bens conseguidos de modo ilícito. Como eu lembrava no final do outro bloco, a riqueza injusta será injusta até no último centavo. Se eu der a metade dos bens, a outra metade continua injusta. Aqui estamos pensando, na ótica da fé, como administrar a riqueza que eu consegui com trabalho, com labuta e com suor, com sucesso, com capacidade criativa, inventiva, com trabalho verdadeiro e honesto. Também aí, sobre esse patrimônio, sobre esta riqueza, sobre estes bens materiais, é preciso jogar o olhar de fé, de modo que esta riqueza não se torne, pouco a pouco, sobretudo se ela cresce, ela se torne o meu Deus, me escravize e me torne egoísta e incapaz de dividir. Aí ela toma o lugar que de fato será lugar de desgraça e de perdição. Por isso é importante que nós retomemos sempre, em algum momento, como faremos brevemente hoje, textos de um ensinamento muito bonito e importante da igreja, que nós chamamos doutrina social da igreja.
este ensinamento, este patrimônio precisa ser retomado. De modo que, a partir desse ensinamento que remonta a Jesus, porque todo ensinamento da igreja remonta a Jesus, mas esse corpo de doutrina social da igreja, que sobretudo começa a se estabelecer de maneira explícita e organizada a partir do Papa Leão XIII, este corpo doutrinal precisa ser conhecido. Eu tenho aqui o compêndio da doutrina social da igreja. É daqui que quero tirar 2 pequenos números que nos ajudam a compreender o lugar da riqueza, o modo como administrá-la a partir da fé que nós temos em Jesus Cristo. Leio então o número 184 do compêndio da doutrina social da igreja. O amor da igreja pelos pobres inspira-se no evangelho das bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. Tal amor refere-se à pobreza material e também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. A igreja, desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar para aliviar os pobres, defendê-los e libertá-los. A igreja o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser sempre e por toda parte indispensáveis. Inspirada no preceito evangélico, de graça recebestes, de graça dai, a igreja ensina a socorrer o próximo nas suas várias necessidades e difunde na comunidade humana inúmeras obras de misericórdia corporais e espirituais. Dentre estes gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Ainda que a prática da caridade não se reduza à esmola, mas implique a atenção à dimensão social e política do problema da pobreza. Não se trata, portanto, simplesmente de dar uma esmola, mas se trata de converter a sociedade nas suas múltiplas estruturas para que, de fato, se possa exterminar a pobreza e as suas consequências trágicas. A esta relação entre caridade e justiça, o ensinamento da igreja retorna constantemente. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis a eles, não praticamos com eles grande generosidade, mas lhes devolvemos o que é deles. Mais que cumprir uma obra de misericórdia, saudamos um débito de justiça. Esse é o ensinamento de São Gregório Magno. Portanto, meu irmão, minha irmã, é preciso entender que os bens que porventura tenhamos precisam ser utilizados com pressa e com generosidade a serviço da vida e do cuidado dos mais pobres. É certo, e o próprio Jesus disse isso, que pobres sempre teremos conosco, mas é preciso, como ensinava a irmã Dulce, é preciso aliviar a situação deles. E é possível, e é esta a nossa missão, de modo que eles também possam saborear o banquete da vida. E assim avancem no meio também das suas muitas labutas, mas avancem tendo também o indispensável para a sua vida digna. Depois retomo ainda brevemente um segundo texto. É o número 329. E aqui nós lemos: as riquezas realizam a sua função de serviço ao homem
quando destinadas a produzir benefícios para os outros e para a sociedade. Como poderíamos fazer o bem ao próximo? Interroga-se Clemente de Alexandria, se todos não possuíssem nada. Na visão de São João Crisóstomo, as riquezas pertencem a alguns para que estes possam adquirir mérito, partilhando estes bens com os outros. E só assim terão méritos os ricos. Elas são um bem que vem de Deus. Quem o possuir deve usá-lo e fazê-lo circular, de sorte que também os necessitados possam usufruir destes bens. O mal está no apego desmedido às riquezas, no desejo de tomar tudo para si. São Basílio Magno convida os ricos a abrir as portas de seus armazéns e exclama: um grande rio se derrama em 1000 canais sobre o terreno fértil. De igual modo, tu, por 1000 vias, fazes chegar a riqueza que tens à habitação dos pobres. Fazes chegar a riqueza que tens à habitação dos pobres. A riqueza, explica São Basílio, é como a água que flui mais pura da fonte à medida em que ela se aure com mais frequência, mas que apodrece se a fonte permanece inutilizada. Água parada apodrece. Riqueza parada apodrece o coração de quem a possui. O rico, dirá mais tarde São Gregório Magno, não é mais que um administrador daquilo que possui. Dar o necessário a quem necessita é obra a ser cumprida com humildade. Dar o necessário a quem necessita é obra a ser cumprida com humildade. Porque os bens não pertencem a quem os distribui, mas pertencem a Deus. Quem tem as riquezas somente para si não é inocente. Dar a quem tem necessidade significa pagar uma dívida. São belos ensinamentos dos santos, desde a primeira hora, do próprio Jesus no Evangelho e na sua prática de cuidado com os mais pobres. É este o grito também urgente que faz neste tempo o Papa Francisco, para que nós não nos esqueçamos dos pobres, nem na evangelização, e ali nesse lugar eles devem ser os alvos privilegiados e preferenciais, diz o Papa, mas também não nos esquecer deles no cuidado e na partilha dos bens materiais, de modo que eles também, tendo acesso a esses bens, possam viver vida digna, vida de filhos e filhas de Deus, que merecem o que todo ser humano precisa para, neste mundo, fazer com dignidade o seu caminho de vida, a sua história neste mundo. Deixemos-nos converter, meu irmão, minha irmã, tendo muito ou tendo pouco. O mais importante é que esses nossos bens não se tornem o Senhor da nossa vida. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos.
aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja aqui no Brasil, vivemos o mês de setembro como o mês da Bíblia, desde 1971, numa experiência iniciada aqui na vizinha Arquidiocese de Belo Horizonte. De lá para cá são 51 anos, vivendo esse mês como um mês de leitura fecunda, orante, insistente, abundante da palavra de Deus. Convido você a fazer isso também, meu irmão, minha irmã, a tomar a palavra de Deus e, de modo particular, tomar os evangelhos onde nós nos encontramos com Jesus, que é a palavra, e a partir do qual entendemos, interpretamos, iluminamos toda a Sagrada Escritura. Os evangelhos e o próprio Jesus Cristo são, portanto, o ponto a partir do qual compreendemos a totalidade deste mistério de um Deus que nos fala. É importante que você também, no seu caminho de fé, tome dia a dia a sua Bíblia e possa fazer lá a leitura orante, como nós conhecemos, aprendemos e que tão bem nos faz. Ler o texto, meditar o texto, rezar o texto, contemplar Deus. Aqui estamos diante de passos bonitos que nós não podemos deixar de fazer quando tomamos a Sagrada Escritura. Senão nos perdemos e transformamos a leitura num mero colocar de olhos sobre um texto. Não, esse caminho da leitura orante é um caminho importante. Ler, meditar, rezar, contemplar. Aí nós penetramos o mistério de Deus. E quero convidar você, neste mês de setembro, a fazer isso com o texto de Josué, com o livro de Josué. Um livro precioso, onde vamos percebendo a ação de Deus no meio do seu povo, e esse Deus entra com o seu povo na terra que ele tinha prometido e que agora esse povo pode tomar como sua e ali organizar-se como um povo que tem Deus e a lei de Deus como seus princípios de vida e de convivência. Não deixe de fazer isso. Leia nesse mês de setembro ainda os 24 capítulos do livro de Josué, o primeiro livro que abre os livros históricos da nossa Bíblia. E vamos lá perceber que Deus agiu lá e age cá. E nos ajuda hoje também a tomar consciência e posse de uma nação onde Ele, Deus, seja o Senhor e nós construímos aqui, nas relações da vida, da história, a nossa trajetória segundo os valores do alto. Na tradição da Igreja.